Segundo sermão da nossa série Pai Nosso, veremos hoje então a expressão santificado seja o teu nome. Para isso, a leitura de Ezequiel 36, leitura do verso 16 até o verso 28. Ezequiel 36, 16 a 28, assim diz a palavra do nosso Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramadas pelas terras segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, palavra que nos ensina a orar, que nos ensinou a dizer Pai Nosso, e agora nos chama a dizer: santificado seja o Teu nome. Fala ao nosso coração, nos ensine a orar, nos ensine a nos portar diante do Senhor, que é um Deus santo. Edifica a Tua igreja mais uma vez, quebranta o nosso coração. É o que nós pedimos a Ti e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Há na mitologia grega um personagem chamado Aquiles. No conto de Ilíada, Aquiles é retratado como um grande guerreiro que queria tornar o seu nome célebre. Ele teve a opção. Você pode escolher uma vida tranquila, pacífica, sossegada, mas uma vida também sem glória. Com o passar do tempo, claro, as pessoas vão se esquecer de quem você é, mas pelo menos você viveu uma vida sossegada. A segunda opção que foi dada a Aquiles era uma vida difícil, conturbada, cheia de conflitos, de guerras, e uma vida muito curta. Mas uma vida em que ele teria glória e o seu nome entraria pelos séculos e séculos. Seria então memorável por muitas gerações. Aquiles escolheu então ser grande e ter o seu nome reconhecido entre todos os homens. Ele tinha um interesse pelo prestígio ao seu nome tão grande que ele optou em ter uma vida curta, em um cenário cheio de guerras, conflitos e violência, mas ter o seu nome sendo levado adiante. Quando nós pensamos nessa realidade do nome, a gente já ouvia dos nossos pais, né? Olha, tem cuidado pelo seu nome. Não sei vocês, mas eu ouvi do meu pai o seguinte: olha, a gente já não tem muita coisa nessa vida, então pelo menos o nome que a gente tem que cuidar bem dele. Não sei se aqui em Portugal tem isso de sujar o nome, né? Tem, já ouvi ali a balançar da cabeça que tem. Pois bem, zele pelo menos pelo seu nome. Se Aquiles tinha essa preocupação, se nós temos essa preocupação com o nosso nome, quanto mais o nosso Deus com o nome dele.
Por isso, o primeiro pedido da oração que Jesus nos ensinou não tem nada a ver comigo ou com você, das nossas necessidades, mas tem a ver com o nome de Deus, em tornar este nome santo onde quer que estejamos, na terra ou no céu. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E talvez você possa se perguntar, mas como tornar santo algo que já é santo? Porque numa campanha e num feirão do nome limpo, isso não faz muito sentido para quem já tem o nome limpo e não tem dívida nenhuma. Como tornar santo o nome daquele que é santo, 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 Deus onipotente? Santo, 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 justo e compassivo. Como tornar santo este nome? E a ideia, a proposta, claro, desta oração não é considerar que o nome de Deus não seja tão santo e que talvez com um pouco mais das nossas preces esse nome vai chegar lá. Não é isso que Jesus estava querendo nos ensinar. A ideia é de que em toda a terra esta santidade do nome do Senhor seja proclamada, seja anunciada, e que este nome seja honrado e santificado através das canções, da adoração, do reconhecimento em todo canto, em todos os lugares. Não só isso, a ideia de que este nome será santo através das nossas atitudes, para que as pessoas olhando aquilo que nós fazemos, então reconheçam que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus está com os seus. Por isso, então, a proposição da nossa exposição nesta noite o nome de Deus é santificado quando é honrado, conhecido e refletido por seu povo. O nome de Deus é santificado quando é honrado, conhecido e refletido por seu povo. Para que a gente possa entender um pouco melhor isso, falando aqui do contexto de Ezequiel, Ezequiel escreve a sua profecia nos dias em que eles estavam lá no cativeiro da Babilônia, entre o ano 593 e 571, aproximadamente, é o tempo de vida de Ezequiel e o tempo em que ele exerce o seu ministério. O povo foi levado cativo para a Babilônia por conta dos pecados, muitos pecados. O principal, que a gente sempre destaca, é o pecado da idolatria. Mas logo mais a gente vai ver que haviam muitos desvios desse povo, e por isso esse povo foi levado lá para a Babilônia. E é no cativeiro babilônico que Ezequiel vai escrever. A mensagem em Ezequiel pode ser dividida assim. Do capítulo 1 até o capítulo 24, os pecados de Judá vão ser apresentados e uma série de advertências e de falas quase como que dizendo assim, é por conta desses erros e dessas falhas que vocês estão aqui. Isso é dito do capítulo 1 até o capítulo 24. Do capítulo 25 a 32, Deus mostra que ele não faz vistas grossas para o pecado dos outros povos. Não é só o pecado da nação de Israel, também o ímpio recebe juízo. Nos faz lembrar até daquela exposição recente que nós fizemos aqui do Salmo 73, né? Enganam-se aqueles que pensam que só o justo, o filho, é que recebe a tratativa do pecado pelo pai. Claro que Deus não trata o ímpio como filho, são criaturas dele, mas ele continua sendo um Deus justo. E aí, do capítulo 25 ao capítulo 32 de Ezequiel, você vai ver então a denúncia dos pecados de outras tantas nações que também estavam em rebeldia com o povo de Deus. Mas do capítulo 33 até o capítulo 48, onde se encontra então esse trecho que nós acabamos de ler, há um cuidado especial de Deus falando agora sobre a restauração. É verdade que esse Deus é justo, é verdade que esse Deus não toma por inocente aquele que é culpado, é verdade que o nome do Senhor Deus foi profanado, mas esse Deus também é aquele que promete restauração, traz consolo e esperança para o seu povo, e o capítulo 36 está nesse contexto. Vejamos então a primeira afirmação nossa sobre o que é santificar o nome de Deus, o que significa santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado quando é honrado. Olha o seu texto e diz, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Dessa expressão, filho do homem, não confunda com aquela a qual Cristo refere-se a si mesmo. Jesus se refere como sendo ele o filho do homem, e não pensemos então aqui que esteja sendo colocado em pé de igualdade a condição de Ezequiel com a condição do próprio Cristo. Em Ezequiel, quando nós lemos filho do homem, a gente consegue ter a explicação desse termo indo lá no início do livro. Quando que, para mostrar para Ezequiel que mesmo ele recebendo a revelação de Deus, ele ainda era um homem comum, ele é tratado dessa maneira. Você é filho de homem. Você está recebendo a revelação de Deus, você está tendo o privilégio de, mesmo no cativeiro babilônico, ter este relacionamento do Senhor e ter o esclarecimento do Senhor sobre todas as coisas, mas lembre-se, Ezequiel, você continua sendo filho de Adão.
Ben Adã é a palavra hebraica aqui que nos foi traduzido como filho do homem. A ideia de que você continua sendo homem como qualquer outro, para que não haja qualquer soberba no coração do profeta. Quando, no Novo Testamento, Cristo é apresentado como sendo ele o filho do homem, é um paralelo com o texto lá de Daniel capítulo 7. Quando na visão de Daniel capítulo 7, o grande resgatador, senhor, salvador que viria, é chamado na figura vista, na visão vista por Daniel como filho do homem. E aí sim, por isso que no Novo Testamento Jesus fala, eu sou aquele filho do homem, Messias prometido, lá na profecia de Daniel. São coisas distintas. Mas aqui nós vemos então Ezequiel, homem como eu e você, recebendo da parte de Deus a profecia, a revelação, a instrução para o povo. Quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram seus caminhos e as suas ações como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Veja que palavras duras. Uma série, então, de advertências serão colocadas aqui. Uma série de pecados serão denunciados. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos ídolos com que contaminaram. Veja, então, com que está sendo comparado essa perversão do povo de Deus. Sangue foi derramado, violência foi real nessa terra e ídolos ocuparam o meu lugar na terra de onde eu tirei vocês. E a sujeira de vocês era tal qual que vai ser comparada aqui com a menstruação de uma mulher. Que figura dura. Quando nós pensamos nessa realidade do ciclo menstrual da mulher, havia na lei prescrito que a mulher, nos dias da sua menstruação, ela não poderia estar na presença da congregação. Justamente para que não houvesse qualquer risco de contaminação. Claro que nós estamos falando de um cenário em que os cuidados com a higiene é totalmente diferente do que são nos nossos dias, onde havia muito mais limitações e, obviamente, colocava as mulheres em uma condição muito mais difícil nesses dias. Mas imagine aquilo com o qual está sendo comparado a sujeira e o pecado dessa nação, com o fluxo menstrual da mulher. Dizendo que por onde eles passavam, eles deixaram tudo aquilo ali contaminado. Considere um cenário em que não há todo o cuidado que se há para as mulheres hoje. E, obviamente, ficava muito mais complicado se assentar em qualquer lugar, estar em qualquer lugar, sem, obviamente, contaminar aquilo. Assim era a condição do pecado do povo. Por onde eles passavam, ficava o rastro, a mancha e a marca do pecado. Mas que pecados são esses? Eu listo aqui pelo menos 10 que estão presentes em Ezequiel. Então eu fiz uma exposição, ou pelo menos um levantamento rápido, conforme eu havia dito, que do capítulo 1 até o capítulo 24 nós temos esses pecados sendo denunciados. Então aqui uma lista de quais foram esses pecados denunciados do capítulo 1 até o capítulo 24. Primeiro, claro, o pecado da idolatria. Nós lemos lá em Ezequiel 6, assim, levantaram os olhos para os ídolos da casa de Israel. Capítulo 20, verso 7, cada um de vós lance de si as abominações de diante dos meus olhos e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Capítulo 14, verso 3, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. A idolatria, então, ela não era apenas externa. Lá dentro, no coração, também esses ídolos estavam presentes. Houve também uma profanação do culto. O povo continuava frequentando o templo e adorando a Deus, a Yahvé, como se estivesse tudo normal. Mas, em paralelo, adorando outros deuses. Então, lá em Ezequiel 8:10, há a seguinte visão. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede e em todo o redor. A visão que Deus tem é como se nas paredes do templo estivessem ali pintadas a figura e a imagem de outros deuses. Que grande abominação e profanação do culto. Terceiro pecado que Ezequiel vai nos apontar, a violação do sábado. Profanaram grandemente os meus sábados, é o que diz o capítulo 20, verso 13. Profanaram os meus sábados, capítulo 20, verso 16. Quarto pecado que é visto e destacado em Ezequiel, derramamento de sangue. A violência na terra era gigante. Capítulo 7, verso 23 nos diz, a terra está cheia de crimes de sangue. Capítulo 22, verso 3, tu és cidade que derrama sangue no meio de si.
Capítulo 22, verso 6. Príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, foram em ti para derramarem sangue. O quinto pecado que vai ser denunciado, a injustiça social. Ao estrangeiro praticam extorsão. No meio de ti, ao órfão e também à viúva fazem violência. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Capítulo 22, verso 29. Também a quebra do quinto mandamento, lá no capítulo 22, verso 7. Ao pai e à mãe vocês desprezaram. Também, sétimo pecado sendo denunciado no texto, da imoralidade sexual. Descobriram em ti a nudez de seu pai. Capítulo 22, verso 11. Um comete abominação com a mulher do seu próximo. Outro contaminou a sua nora. Outro ainda humilhou a sua irmã. Veja tamanha imoralidade sexual daqueles homens. Capítulo 22, verso 27, oitavo pecado sendo acusado aqui no livro de Ezequiel, a corrupção das lideranças. E aí cada uma das classes de líderes vai ser denunciada. Os príncipes. Esses príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa. E os sacerdotes, esses violentam a lei. E os profetas, estes têm rebocado com argamassa fraca. Ou seja, não estão edificando com a força que deveriam, falando em nome de Deus. Havia também falsos profetas. Dizem estes paz quando não há paz. Quando a profecia não é para falar de paz e sim de conflito, guerra e juízo, esses se levantam para mentir e ainda dizem fazer em nome de Deus. E o último pecado sendo acusado aqui por Ezequiel, a rebeldia persistente contra a palavra. Casa rebelde. Eles e seus pais transgrediram contra mim, não quiseram me ouvir. Vejam quantos erros, quantas falhas e quantos pecados. Por isso o texto está dizendo que estes estavam a contaminar os caminhos e as suas ações com a imundícia tal qual a de uma mulher no dia da sua menstruação. É por isso, então, que no versículo 18 e 19, a gente vê a dura disciplina do Senhor. Tamanho eram estes pecados que o texto vai dizer, derramei, pois, sobre eles o meu furor. Verso 19, espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Há uma gravidade em tudo isso. Este povo que era para ser tido e visto como povo de Deus, que carregavam o nome do Senhor. Não é assim que era chamado o povo? O povo que tinha o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Perceba como a identidade de Deus estava ligada à identidade do povo. Por isso a ligação tão forte. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Por isso a ligação lá com Abraão. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Era justo dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas como estava Abraão, Isaac e Jacó? Como estavam esses descendentes? Profanando o nome do Senhor. Quando nós pensamos em santificado seja o teu nome, nós estamos falando do oposto dessa profanação. Aí vejam o que acontece. Esse povo vai ser espalhado entre as nações. Justamente por conta de tantos pecados, vem o juízo de Deus. E não pensemos que Deus tenha sido, então, injusto ou duro demais com eles. Vejam a lista de pecados. Vejam a lista de desvios. E observem que esses pecados não estavam sendo apontados de uma ou outra pessoa. Era a cidade, era o povo, era todo Jerusalém, era toda Judá entregue ao pecado. Por isso, então, vêm os babilônicos e levam cativo o povo de Deus. Por isso, essa expressão de ter espalhado esse povo mundo afora. Quando nós pensamos a consideração do reino do norte, que foram invadidos pelos assírios, Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Tanto os do norte como os do sul se desviaram. Era o mesmo povo de Deus, mas separados em dois reinos, e ambos se desviaram. O reino do norte foi levado pelos assírios, e esses espalharam o povo por várias regiões do mundo. E o povo do sul, Judá, foi levado pelos babilônicos. E alguns da Babilônia não regressaram para Jerusalém, também se espalharam. Naquilo que a gente chama da diáspora do Antigo Testamento, esse povo sendo disperso mundo afora.
O texto está dizendo que isso não foi por acaso, que isso não foi por conta da movimentação geopolítica de assírios ou babilônicos, ou depois dos persas e dos gregos, ou até mesmo do Império Romano. Não, tudo isso se deu porque o Senhor estava a tratar estes muitos pecados do povo. Isso nos mostra que Deus se importa tanto com o seu nome, e Deus é tão justo e tão santo, que Ele não tolera que o seu povo viva nessa indiferença com o pecado. Agora veja o que acontece, verso 20. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra deles. Percebe o que o texto está dizendo? Vocês fizeram tudo isso de errado, e quando vocês chegaram nessas nações, vocês profanaram o meu nome. E aí você pode se perguntar, mas como que eles profanaram esse nome do Senhor? A gente está falando, santificado seja o teu nome. E o texto está dizendo, vocês profanaram o meu nome. Como? O nome do Senhor foi profanado quando essas nações olharam e falaram, eita, olha o que aconteceu com eles. A gente consegue ter um paralelo disso quando Moisés vai interceder pelo povo. Lembram dessa história? O Senhor fala, vou acabar com vocês no deserto. Aí Moisés fala, Senhor, o que vão falar de ti? O Senhor tirou a gente lá do Egito para fazer a gente morrer aqui no deserto, isso não vai ficar bem pro seu nome. É melhor não, Senhor. É exatamente isso que está sendo dito aqui. As nações vão olhar e vão ver este povo aqui agora desterrado. E vão, claro, considerar, não foi esse povo que o tempo todo arrumou briga e confusão lá em Canaã, dizendo, Deus nos deu essa terra como promessa. E agora por que eles foram desterrados? Por que eles foram arrancados dessa terra e estão agora espalhados pelo mundo? Cadê este Deus que deu a eles a terra, que é o Deus da promessa, que é o Deus que disse, abençoarei os que te abençoarem? Por que esse Deus não está os abençoando? Percebam que por conta dessas ações de pecado, agora a santidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus seria colocada em questionamento. Irmãos, não é exatamente assim que o nosso pecado faz? Então a gente que carrega o nome do Senhor, que fala, somos uma família de Deus, e a gente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E a gente coloca, imprime, põe na porta, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Ou a gente coloca uma camisa escrito lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ou então coloca estampado no peito, eu sou filho de Deus. E daqui a pouco algumas coisas acontecem conosco, e não acontecem porque o diabo veio, ou porque Deus foi injusto, mas porque nós nos colocamos em condições terríveis por conta do nosso pecado. E aí profanamos e envergonhamos o nome do Senhor. Quando a gente fala santificado seja o teu nome, há muita seriedade nisso. O nome do Senhor deve ser honrado em toda a terra. Aí vem o verso 21 que diz, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou. Eu tive compaixão. Compaixão do quê? Do povo? Tive compaixão do meu santo nome. O próprio texto de Ezequiel, no capítulo 16, vai fazer uma dura comparação do povo com a de uma mulher adúltera. E o texto vai dizer que o povo, quando se entregou à idolatria, fez como uma mulher adúltera. E Deus vai dizer, olha, eu fui aquele noivo que amei, que cuidei, que te escolhi, que te tirei de uma situação de prostituição e dei a você chance. E o texto de Ezequiel é duríssimo em dizer que aquela mulher estava como que revolvida no sangue do abuso que ela havia sofrido. E diz então que esse noivo se compadeceu dela e a tomou e colocou roupas limpas e cuidou dela e se casou com ela. E aí o que ela vai e faz? Trai esse noivo. Vai se deitar com outros homens, numa analogia de este povo que, tendo sido amado por mim, que os escolhi para amar, foi e se entregou a outros deuses. E aí, caminhando lá adiante no texto, o Senhor fala, mas eu me lembrei da aliança que fiz. Ainda que aquela noiva tenha sido infiel, ainda que aquela noiva tenha se entregue à corrupção, ao adultério, o Senhor vem e fala, mas eu me lembro da aliança.
E talvez não por ela, mas por conta da aliança e do voto que eu fiz, e do compromisso que eu empenhei de ser o Senhor dela, o noivo dela, aquele que a ama incondicionalmente. Então eu fui e lembrei da aliança e trouxe ela novamente, cuidei dela mais uma vez. Então assim o texto está dizendo, eu tive compaixão do meu santo nome, da aliança que eu havia feito, da promessa que eu havia feito com este povo, porque o meu nome foi empenhado em tudo isso. E por conta do meu nome, então agora eu também vou exercer misericórdia para com a casa de Israel. Essa casa que havia profanado o meu nome este que deve ser honrado. Quando nós pensamos então na expressão santificado seja o teu nome, nós estamos falando de tornar o nome de Deus honrado em todo canto. Honrado através da minha vida e da sua vida. E como nós honramos o nome do nosso Deus? Na condição de sermos identificados como seu povo, precisamos agir como tal. E para nós há um peso ainda muito grande, né? Porque veja, como que nós somos chamados de cristãos? Você é cristão. Pesado, né? Eu carrego o nome de Cristo na minha identidade. Deixa eu fazer apenas um paralelo. Eu contei, acho que recentemente, essa história aqui, né? Quando você é pastor, você vai carregando esse nome onde você está, né? Chega um ponto que a pessoa nem sabe o seu nome. Eu lembro que lá na escola perguntavam para as crianças, né, qual o nome do diretor? Pastor. Não tinha nome, era pastor. E aí uma vez eu e a Vanessa, a gente foi tomar um café num café da cidade e pedi um suco de laranja e um pão de queijo. Aí a menina veio e trouxe o suco, e aí eu vi ela lá dentro colocando o pão de queijo no micro-ondas. E um pão de queijo no micro-ondas não dá, né? Ele fica todo borrachudo, não dá para comer. Mas ela trouxe aquele pão de queijo, quando eu mordi o negócio, aí que não dava mesmo, né? Então eu falei, vou pedir para trocar esse troço aqui, não dá para comer isso aqui não. Eu ergui a mão assim, chamei a menina, aí na hora que ela chegou na mesa, ela olhou para mim, oi pastor. Aí já não dava mais para reclamar de nada, né? Aí eu olhei para ela e falei, tem gelo aqui pro suco? E deixa o pão de queijo para lá, não vou criar caso, porque eu fui identificado ali como pastor. Já pensou, o pastor está criando caso por causa de um pão de queijo? Deixa para lá, paciência, faz parte. Não comi o pão de queijo também, mas também não arrumei confusão por causa de pouca coisa. Mas isso é um exemplo, irmãos, não da condição de que eu seja exemplo para qualquer um, claro que não, mas do peso que há da nossa identidade. Somos chamados de cristão o tempo todo. Você é cristão no mercado, você é cristão na padaria, você é cristão na escola do seu filho, você é o cristão que trabalha. E não é exatamente isso que o ímpio gosta de jogar na nossa cara quando a gente comete qualquer mínimo deslize. Mas você não é crente? Ah, mas você não é cristão? E na hora que você está lá discutindo com o ímpio, ou com o marido ou com a esposa, mas você que é crente, que diz isso e aquilo outro, e a gente fica com a cara onde? Há muitos momentos em que a gente profana o nome do Senhor. Que sendo cristãos a gente não age como Cristo. E nessa hora o nome de Cristo não é santificado, porém profanado. Nossas escolhas comunicam algo sobre o Deus que nós servimos. Será que a gente está profanando o nome do Senhor? Contaminando esse nome por onde quer que a gente passe? Ou será que o nome de Deus está sendo honrado através da nossa vida? Eu me lembro em relação ao avô da Vanessa, que tinha um homem que falava o seguinte, olha, se for para eu ser crente, eu quero ser crente igual o seu Arlindo, que era o avô da Vanessa. Será que nós estamos honrando o nome de Cristo a esse ponto? Das pessoas virarem e falarem, olha, eu quero ser cristão, porque eu vi a sua vida, e quero ter uma vida semelhante à sua. E quero ter uma família semelhante à sua. E quero ter a piedade, a bondade, a generosidade, a educação, a gentileza, a beleza, a alegria, a felicidade que você tem, a paz que você tem.
Eu quero ser cristão por causa de você e daquilo que eu vejo de Cristo em você. Quando nós estamos fazendo isso, o nome do Senhor está sendo honrado, ele está sendo santificado através de nós. Perceba, irmão, então, com algo muito sério aqui. O pecado nunca é apenas algo pessoal. O pecado nosso possui implicações públicas. Primeiramente, ao nome do próprio Deus. Olha que sério. Toda vez que eu e você pecamos, então, nós estamos jogando na lama, primeiramente, o nome de quem? O meu? Não, o nome do próprio Deus. Deus está sendo desonrado e o nome dele não está sendo santificado. Santificar, então, o nome do Senhor significa honrar este nome. Mas, em segundo lugar, santificar o nome do Senhor significa tornar este nome conhecido. Verso 22 e 23 vai nos dizer assim: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Perceba que Deus age agora em favor do seu próprio nome. Eu vou resolver isso. Claro que Deus ama o seu povo, mas ele faz tudo para a sua própria glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo tem a ver com a glória dele e a glória do seu nome. Nós existimos, nos movemos, tudo que somos e fazemos para a glória do Senhor. Perceba então que nós não somos o centro da vontade de Deus, nós não somos o centro do plano de Deus, como se tudo girasse em torno de nós. E às vezes a gente tem essa impressão, né? Olha, eu não sei por que isso está acontecendo, eu preciso descobrir o sentido de que todas essas coisas estão acontecendo e como tudo isso está relacionado à minha vida, o que eu estou fazendo, o que eu fiz para merecer. Como se todo mundo e tudo que estivesse acontecendo ao nosso redor acontecesse, existisse somente por causa de nós, ou para o nosso bem ou por causa de um mal que nós fizemos, como se toda a vida estivesse condicionada a nós no centro. E o Senhor fala, não, eu vou resolver isso. Ah, vai resolver porque o Senhor nos ama muito, porque nós somos os queridões de Deus, nós somos os amados, nós somos os mais maravilhosos. Não, Deus fala, não, é o seguinte, eu tenho que colocar em ordem o meu nome. E para que todos conheçam o meu nome e saibam que eu sou o Deus deste povo, então vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou restaurar vocês. Eu vou vindicar a santidade do meu grande nome, que foi profanado. Este nome é santificado quando ele se torna, então, conhecido. E aí, como que a gente vai fazer isso? Porque se o Senhor está falando que Ele mesmo vai cuidar dessa questão, quando nós começamos a dar crédito a quem realmente merece crédito o tempo todo, nós então estamos santificando o nome do Senhor, tornando esse nome conhecido. É aquele momento que a gente fala, olha, hoje é o dia da minha formatura, mas eu não quero falar sobre mim, sobre o meu esforço nesses 4 anos estudando, sobre o quanto foi difícil ir, voltar e fazer, e acontecer. Não, eu quero falar do Deus que me trouxe até aqui. E então tornar este nome conhecido. É tornar o nome conhecido do Senhor em todo o tempo. Mas por que é assim? Mas por que você faz desse jeito? Mas por que você é feliz desse jeito? Mas por que você tem essa paz? Ou essa alegria? Ou este sorriso? Ou essa satisfação? Deus, Deus, Deus. E fico a imaginar quantas vezes nós ofuscamos a beleza do nome de Deus quando queremos a glória para nós mesmos. E não se engane, nós somos muito hábeis nisso, né? A gente quer, por vezes, o reconhecimento a nós mesmos. A gente quer virar e falar, tá vendo? Eu fiz, eu mereci, eu lutei. Depois de tudo que eu passei. Irmãos, a glória sempre deve ser a Deus. O salmista vai nos dizer, abençoe-nos, Deus, e
todos os confins da terra o temerão. Dá para você ter ideia de que às vezes Deus está abençoando a igreja não por causa da figura do pastor, não por causa da denominação presbiteriana, mas é porque em abençoando o seu povo, todos os confins da terra temem a ele. Então diz entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Percebe como o nome de Deus vai sendo glorificado então? Quando coisas boas acontecem na nossa vida, quando a bênção do Senhor vem sobre nós, quando as conquistas chegam, e quando nós direcionamos tudo isso a Ele, a glória dEle, então o nome dEle é santificado, a glória ao nome dEle é dada. Então, Senhor, não foi eu, não foi a força do meu braço, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória. Foi o Senhor, sempre o Senhor. Foi a bondade do Senhor, foi a misericórdia do Senhor, foi o poder do Senhor, foi a força do Senhor. Ah, se não for ao Senhor. E nós precisamos fazer conhecidos esses feitos do nosso Deus. E eu te pergunto, como você tem feito isso? A maior prioridade da sua vida tem sido a glória de Deus, porque esta é a maior prioridade do próprio Deus. Claro que ele amava o povo, mas como prioridade, restaurar a santidade do seu nome. E essa tem sido a nossa prioridade. Tudo que eu for fazer, eu quero fazer pensando em Deus ser glorificado. Porque eu quero tornar conhecida essa glória dele. A missão da igreja é tornar conhecido o nome do Senhor. É glorificar o nome do Senhor. É muito comum a gente ouvir o seguinte, olha, a missão da igreja, a grande missão da igreja é pregar o evangelho. Não, essa não é a grande missão da igreja. Se essa fosse a grande missão da igreja, perceba, a gente chegaria no Novo Céu e Nova Terra, não teria o que fazer, certo? Sim ou não? Ou vai ter alguém que não é crente no Novo Céu e Nova Terra? Não é a grande missão da igreja pregar o evangelho. A grande missão da igreja é glorificar a Deus. Tanto é essa a grande missão que é a única coisa que a gente vai continuar fazendo por toda a eternidade, glorificar a Deus. O pastor está dizendo então que a gente não precisa pregar o evangelho? Não. Eu estou dizendo que pregar o evangelho não é a missão principal, mas glorificar a Deus. E o que é a pregação do evangelho? É chamar outros para que estes outros também glorifiquem o Senhor. Eu glorifico a Deus e convido você a vir e glorificar a Deus comigo. E você, e você, e você, e em tantos outros lugares no mundo, convidando pessoas a virem, glorificarem e exaltarem o nome daquele que na cruz se entregou por mim e por você. Então pregamos o evangelho não como meio para que a igreja esteja cheia. Pregamos o evangelho não como meio para cumprir uma meta que nos foi estipulada. Pregamos o evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado entre todos os povos, por todas as línguas, a toda criatura. É por isso que vamos e pregamos o evangelho de Cristo Jesus, para que santificado seja o teu nome em todo o canto. E seja conhecido o nome do Senhor e os feitos do Senhor em toda a terra, e a glória dele seja dada. O evangelho existe, então, para que as nações saibam quem é o nosso Deus. E assim glorifiquem o seu nome. O nome de Deus é santificado quando é honrado, quando é conhecido, e por fim, o nome do Senhor é santificado quando refletido em nosso próprio caráter. A santificação do nome de Deus não termina no reconhecimento externo, mas ela produz uma transformação lá dentro. Diz então o texto a partir do verso 24: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. De todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis então na terra que eu dei a vossos pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Este nome do Senhor deve ser refletido através da nossa vida. E como que o próprio Deus cuida disso? Ele muda e trata lá dentro. Não é uma proposta de vida hipócrita.
onde eu vou ficar pensando no que vou fazer de forma hipócrita apenas para viver de aparências. Não é uma mudança meramente exterior. Não é uma proposta que você passe de santarrão colocando uma camiseta com um versículo e aí vive e fala, não, agora eu estou santificando o nome do Senhor porque eu estou fazendo tudo certinho. Mas é que haja uma mudança profunda no nosso coração. E para isso o Senhor mesmo deu o meio, a forma e a solução. Esse nome é refletido primeiramente porque o próprio Deus tirou de nós um coração de pedra. A nossa condição sem Cristo não é de alguém que precisa de ajuda. É de alguém que precisa de vida. De vida. Às vezes a gente pensa nessa ideia de salvação e logo vem a imagem de um salva-vidas lá na praia, né? Como se a gente estivesse lá no mar se afogando, pedindo uma boia. Vem, joga uma boia para mim, então vai salvar. Não, a gente está pior do que aquele que está se afogando, porque o que está se afogando ainda tem vida. Só não tem condições de nadar, ou só não sabe como fazer, mas tem vida. Não, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que nós éramos uma pedra no fundo do oceano. Essa era a nossa condição. Não alguém ali, me ajuda, me salva, estou me afogando. Não, a gente já estava morto em nossos delitos e pecados. Ele vai lá, remove o coração de pedra e põe um coração de carne. Para que agora a gente possa refletir o seu nome no nosso comportamento. E ele coloca o Espírito em nosso coração. E esse Espírito vai frear a maldade no nosso coração. E vai nos inclinar a fazer a sua vontade, a cumprir os seus estatutos, a guardar os seus juízos e observá-los. E aí talvez você diga, pastor, mas eu sou crente e parece que essas coisas não estão acontecendo comigo. Parece até que é o contrário. Eu luto contra o pecado, mas o pecado está ali. E eu não ando no juízo, não ando nos estatutos. Eu acho que comigo não está funcionando isso. Irmãos, a forma de nós vivermos longe do pecado é vivendo cheio do Espírito Santo. A coisa funciona mais ou menos assim. Você começa a se afastar de Deus. Então o culto é chato demais, estar com os crentes é chato demais, ler a Bíblia é chato demais, orar é chato demais. Você não ora, você não lê a Bíblia, você vai no culto, mas torce para que aquilo acabe, você esfria e peca. Pecando vem a culpa, por conta da culpa você continua sem orar, continua sem ler a Bíblia, continua sem ter satisfação no momento do culto, e por conta disso você peca mais ainda. E aí você começa a entender, dado a culpa, que nem faz muito sentido você continuar indo na igreja. Então você aí para de vez de ir. E aí você se entrega ainda mais para o pecado. E vai nesse ciclo. De um abismo chamando outro abismo, até a hora que você vai cavando, girando nesse ciclo, até que afunda de vez e chega lá no fundo do poço. Essa é a condição que por vezes a gente se coloca. Qual o caminho, então, para que a gente caminhe bem e viva os estatutos e guarde os juízos e observe os mandamentos do Senhor? O coração cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia nos dá o caminho. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, dando graças a Deus por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos pensar nisso? Falando entre vós com salmos. O que é isso? É aquele momento que a gente vem no pequeno grupo. É aquele momento que a gente vem na escola dominical. E a gente começa a falar. O que você está lendo? O que você está ouvindo? Falando entre vós com salmos é o momento que a gente tem comunhão com os crentes. Não, mas eu vou lá no culto e está tudo bem. Não, mas para eu ser cheio do Espírito Santo eu tenho que ter esse momento com os irmãos. Porque eu não vou falar sobre os salmos, sobre a escritura, com meu amigo ímpio do trabalho. Ou com a minha série de TV. Ela não vai dialogar comigo sobre a escritura. Mas quando eu começo a ter convívio com os irmãos, e aí você ouve aquilo que um está vivendo e o que o outro está vivendo, e aí um ora, o outro ora, e aí você lembra daquele texto da Escritura, ou então aquele irmão fala com você sobre aquele texto da Escritura, e a gente está falando entre nós com os Salmos. E com a Escritura, nesse convívio, nessa comunhão, no culto ao Senhor, estamos a falar da Escritura. E aí o texto fala, cantando.
Cantando você vai ser cheio do Espírito Santo. E aí quando a gente canta, e hoje a gente só cantou que Deus é santo. Foi assim, todas as nossas canções. Aí pensa, você cantou o tempo todo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Você acha que o seu coração vai lidar com o pecado da mesma forma? Sabendo que tem um Deus santo? Só se você for muito sem vergonha mesmo. Então a gente começa a cantar. E cantando a gente fala sobre quem Deus é. Cantando a gente fala sobre aquilo que Deus faz. E isso traz ânimo para o nosso coração. Dando graças a Deus por tudo. Eu acho muito legal essa parte. Você já conviveu com alguém que vive reclamando? No primeiro momento você tem compaixão daquela pessoa. Poxa, eu acho que eu preciso ajudar aquela pessoa. Toda vez que eu falo com ela, ela está sempre passando por uma dificuldade, sempre reclamando. Aí no primeiro momento você tem compaixão. No segundo momento você começa a ficar meio que preocupado. Fala, não é possível, é muita desgraça. Depois você passa a ficar irritado. Ah, não, pelo amor de Deus, eu estou super animado, hoje eu estou super bem, estou super feliz, não vou nem falar com a pessoa, porque senão é só coisa ruim que vai vir. Aí chega uma hora que você não quer mais conviver com aquela pessoa. Não tem gente que é desse jeito? Eu tinha um amigo que, toda vez que eu perguntava pra ele, e aí, irmão, como é que tá? É, mais ou menos. Como é que tá a vida? Tá indo. Nunca é, tá bom. E aí tinha uma canção que eu gostava bastante, que falava assim, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. E aí eu não olho as circunstâncias, mas olho o seu amor. Eu não me guio por aquilo que eu vejo, pelas vistas, mas eu sempre alegre estou. E é isso. Tá tudo bem porque não tem problema nenhum. Não, tá tudo bem porque eu tô com Cristo, e com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tá tudo bem porque eu mereci um inferno. E se eu não tô no inferno, então já tá bom demais. Mas você tá com câncer. Tá, eu tô com câncer, mas eu tinha que estar queimando aqui no inferno, aqui na minha vida. Eu tô só com câncer, então tá bom. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que bom. Começa a dar graças a Deus. Ninguém gosta de estar com alguém que só reclama. Agora imagine esse Deus que todo dia ele te dá o alimento, todo dia ele cuida de você, todo dia ele faz algo por você. E a Bíblia fala que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, não é assim? Todos os dias, ó, infeliz, eu te mandava para o inferno, mas hoje eu não vou mandar não. Fica mais um dia. Renovou. Aí termina aquele dia, fizer um monte de besteira. Ele fala, puxa, hoje eu podia te mandar para o inferno, mas não vou mandar. Renovou mais um dia. E assim vai. E ele persevera conosco e nos leva até o final da jornada desse jeito. Só que imagina que esse Deus que está fazendo isso por nós todos os dias, só ouve reclamação da nossa boca. Teve um dia desse que eu peguei meu filho para falar sério sobre isso. Falei, cara, pelo amor de Deus, mano. Pô, tem comida, tem casa, tem brinquedo, tem passeio, tem lazer, tem futebol, tem roupa, tem saúde, e só reclama e tudo. E chora, e reclama, e nunca tá feliz, nunca tá satisfeito. Não tem o que a gente faça, não tem o que a gente dá, que se alegra. E agora pensa comigo aqui, irmão. Você acha que Deus não pensa a mesma coisa da gente? Então, todo dia eu cuido de vocês, todo dia eu dou alimento, todo dia eu dou a provisão, todo dia eu protejo vocês, todo dia eu guardo vocês, eu não mando vocês para o inferno, eu ainda garanto para vocês a salvação e vida eterna, e todo dia a encheção de saco de vocês reclamando comigo. E nunca tenho os lábios para dar graças ao Senhor e falar, ó Senhor, louvado seja o teu nome. É o que eu tenho para hoje, pronto, e vou dormir. Não, todo dia não estou bem, não estou feliz, não estou satisfeito, não está legal. Aí eu pergunto, alguém vai querer conviver com a gente? O Espírito vai querer ficar aqui dentro? Não vai, ele fala, não vou embora, não quero mais. Agora quando eu começo a dar graças ao Senhor. Por isso que o texto fala, como que eu vou ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, louvando a Deus de coração, dando graças a Deus por tudo. Olha que coisa doida. Por que dar graças a Deus por tudo faz o Espírito ficar mais aqui e me encher mais? Porque o Senhor fica feliz. A gente não fica feliz? Você faz uma coisinha pouco, outra pessoa, a pessoa fala, oh, que bom, obrigado. Oh, isso motiva a gente a fazer de novo. E aí se a gente faz de novo, a pessoa fala, vem cá, dá um abraço, eu gostei muito. Você fica feliz para fazer de novo, e de novo, e de novo. E aí você tem prazer em estar com aquela pessoa. É assim, dando graças ao Senhor, há prazer da comunhão dele conosco. Mas o contrário também, só de murmuração, não há prazer. Por isso que ele pegou aquele povo lá no meio do deserto, quase matou todo mundo. Quase não, ele matou todo mundo. Dos que saíram do Egito, ninguém entrou. Só Josué e Caleb. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim a gente é cheio do Espírito Santo.
Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é só ler a Bíblia e orar, mas não é. Sujeição. Quando a gente vem aqui, o irmão traz água pra gente, o outro traz pipoca, o outro traz bolo. E aí você ora com um, ouve a crítica do outro, é exortado ali, consolado acolá. Então você está se submetendo uns aos outros, sujeitando uns aos outros. Irmão, vem me visitar, eu vou. Irmão, vamos pintar aqui comigo, conta comigo. Então agora vamos dar aula para as crianças, vamos junto. Isso é sujeição. E a gente vive essa sujeição onde? No meio do corpo. Me dá uma boleia, conta comigo. E nessa sujeição a gente vai sendo cheio do Espírito. É curioso, irmãos, e disso eu posso falar com certa propriedade, porque eu estou na igreja há 39 anos. Pela graça de Deus, nunca tive fora. Irmãos, tem hora que a gente está servindo na igreja, a gente fica de saco cheio, fala, não vou mais servir não. O pastor tira meu nome ano que vem, não conta comigo não. Aí você esfria. Fica frio. É claro que quando você está lá envolvidão na igreja, é difícil pra caramba. Poxa, tem irmão que é complicado, você fica com raiva, aí tem dia que é cansativo demais, tem dia que você ouve umas coisas que você não queria ouvir, que você programa, você faz, você organiza tudo, chega lá, ninguém vai. Tudo isso acontece. Em qualquer igreja, em qualquer denominação. E os crentes brigam uns com os outros, e falam umas besteiras uns para os outros. E isso acontece em todo canto. E aí você fala, chega, eu não quero mais saber de Deus, eu quero só saber de igreja. Aí você desiste de tudo, você fala, eu quero só sentar e ficar quietinho no meu canto. Aí você fica desse jeito. Quando você fica quietinho, sentadinho no seu canto, você começa a esfriar. Esfriar, 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 esfriar. É um negócio meio doido a dinâmica de Deus. Que quando você está lá no fervo, servindo, e está junto, e vem aqui, vamos lá, e toca comigo, e se sujeita uns aos outros, o nosso coração vai aquecendo. E a gente fica cheio do Espírito. Tem que ler mais a Bíblia, tem que orar mais, tem que congregar mais, tem que servir mais. E aí o Espírito Santo vai enchendo a gente. E quando o Espírito Santo está cheio no nosso coração, quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, ele começa a fazer com que a gente ande nos seus estatutos e obedeça os seus juízos. E a gente passa então a refletir o caráter de Cristo e santificar o seu nome. É isso. Você já comeu melão ruim? Parece pepino, não parece? Parece pepino, não é? Você pega um melão sem açúcar, é um pepino aquele troço. É ruim. Aí ele não parece melão. Não tem identidade de melão. Agora aquele, quando tá bem doce, que meleca a mão toda, aí você fala, isso aqui é um melão bom. O fruto do Espírito em nós vai nos fazer ficar parecidos com o próprio Deus. E aí santificado vai ser o nome dele. Porque vai ter alegria, amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E cada uma dessas evidências do fruto em nós vai nos fazendo refletir cada vez mais o caráter de Cristo. Até a hora que alguém olha para a gente e fala, isso aqui é de Deus. Igual você pega uma fruta e fala, isso aqui é laranja porque veio do pé da laranjeira. Isso aqui é maçã porque veio da macieira. Isso aqui é santo porque veio do Deus Santo. Ou a identidade do pai em um filho. Que de tanto nós nos comportarmos como nosso pai, somos identificados com ele. Então, santificado é o nome do Senhor. Irmãos, nós vimos esse texto nos ensinando como santificar o nome do nosso Deus. E por que devemos orar pedindo santificado seja o teu nome? Primeiro, muitas vezes porque o nome de Deus é desonrado, ao invés de ser honrado. Então pedimos, santificado seja o teu nome, que não seja esse nome desonrado através da minha vida. Por que orar pedindo, Senhor, santificado seja o teu nome? Porque Deus está comprometido em fazer com que o seu nome seja conhecido e glorificado entre todas as nações. Senhor, então, nos ajude a proclamar, nos ajude a anunciar, para que de fato todas as nações reconheçam e glorifiquem a Ti. Por que orar
dizendo: santificado seja o teu nome, porque Deus transforma o seu povo para refletir a santidade do nome que este povo carrega. A gente precisa orar desse jeito: Senhor, santificado seja o teu nome, para que eu honre o seu nome, para que eu reflita o teu caráter, para que muitos outros conheçam a sua glória. Eu preciso encerrar dizendo que Cristo Jesus, que nos ensina a orar pedindo isso, glorificou o nome do Pai. Quando nós lemos lá em João capítulo 17, Jesus diz exatamente isso: Pai, eu glorifiquei o teu nome. Como? Ele cumpriu a vontade do Pai. Como? Ele revelou o Pai a todos aqueles a quem o Pai lhe entregou. Como? Ele e o Pai são um. Creiam em mim. Creiam ao menos pelas mesmas obras. Porque ele, Jesus, realizou e fez as mesmas obras. E o sacrifício de Cristo Jesus possibilita que eu e você sejamos santos. Possibilita que eu e você tenhamos essa condição de santificar o nome do Senhor através da nossa vida. Talvez você pense: eu não vou conseguir. Não dá, não tem condições. Lembre-se que Cristo Jesus morreu na cruz para dar a mim e a você a condição. Essa promessa feita em Ezequiel, de que ele derramaria sobre nós o Espírito, só se realizou porque Cristo Jesus veio a este mundo, pagou na cruz o preço pelo nosso pecado e agora habilita o envio do Espírito Santo para conversão, para transformação de vidas, para santificação do seu povo, para que esse povo seja reconhecido como verdadeiramente povo de Deus. Creia em Cristo Jesus. É a primeira forma que você começa a santificar o nome de Deus em sua vida. Creia em Cristo Jesus, para que o seu nome não seja mais aquele do velho homem, mas seja o nome da nova criatura que em Cristo você será, para a glória do próprio Deus.